Pessoal, boa noite. Vamos, vamos dar início aí à nossa última aula de conteúdo, né? Semana que vem é revisão, aí na outra já é a avaliação bimestral de vocês. Então aí, né, a gente já vai chegando ao final do nosso curso aí, da nossa disciplina. Eu percebo aí que nós estamos com o quórum meio baixo. Suponho eu que aí o pessoal do décimo deva estar preocupado com principalmente com banca de TCC, que eu não sei se já saiu o edital ou não, mas acho que está previsto para sair aí, não sei se para essa semana que vem, como é que tá aí as questões. Dia 22 a 24, professor. 22 a 24 já saiu então, Isso, já. mas não saiu ainda a ordem, quem que apresenta cada dia. Já Não, saiu também. só saiu a data e que vai ser online. Só no Ah, período da manhã também. Aí a lista com os nomes não saiu ainda. tá, de 22 a 24 então. Então é por isso, aí o pessoal já tá fazendo aí os ensaios, não está dormindo, né? Todo esses surtos de ansiedade que todos nós passamos quando nós vamos apresentar um trabalho de conclusão. E, Pensei que fosse só comigo. não. Todo mundo passa por esse sufoco. No da graduação é um sufoco de um jeito. Eu me lembro aí que do mestrado, que já faz acho que uns 6 anos que eu apresentei, também foi um sufoco diferente, né? Porque é um trabalho um pouco mais aprofundado, tinha um professor convidado de fora, então era uma sensação um pouco diferente, né? E também na questão da banca presencial, normalmente tem mais gente que assiste, né? Nesses 2 anos aí de pandemia, as bancas online está sendo praticamente só o aluno e os professores membros da banca, então às vezes acaba sendo um pouco mais tranquilo. E a orientação que a gente pode dar aí é respirar, né? Tentar controlar a ansiedade, que é difícil, porém acaba conseguindo. Só ter certeza ali do que você fez o teu melhor no trabalho escrito e defender o que está escrito ali. Acredito, eu pelo menos tenho a visão aí que o pessoal da banca não está ali para complicar a vida de ninguém. A não sei que aí seja um trabalho, né, que se comprove que tenha sido plágio, comprado, qualquer outra forma, né? Bom, eu postei uma atividade ali, tá? Eu postei nessa semana, mas é voltado ao conteúdo da nossa semana passada, tá? Então, tá nomeado como execução ali, mas já vou revelar para vocês que é um cumprimento de sentença, tá? Então, nós vamos ter aí 3 atividades nesse bimestre. Tivemos um agravo, uma apelação e um cumprimento de sentença, que aí então a nossa prova, nossa avaliação do bimestre, vai ser dentro de uma dessas peças que nós vimos aí, tá? Como foi o bimestre passado, sua prova vai ser uma elaboração de uma peça. Bom, na semana passada, então, nós vimos lá o cumprimento de sentença, né? Nós vimos quais são os títulos que podem ser executados, que são, como o nome diz, decisões judiciais, né? Você pode ter ali o cumprimento definitivo, o cumprimento provisório. Nós vimos o procedimento do cumprimento de obrigação de fazer, não fazer e dar, né? Que o juiz pode fixar as trentes, que o juiz pode fixar, inclusive, né, talvez aí uma pena de prisão por crime de desobediência de ordem judicial. Nós vimos também as modalidades lá de cumprimento de sentença, de pagar quantia certa, no tocante a alimentos, no tocante a devedor, pessoa
da administração pública e vamos colocar aí, entre aspas, pessoas comuns, né, que são pessoas físicas ou jurídicas, que não seriam entes da administração pública. Tem suas peculiaridades, né? Contra a administração pública não corre multa e honorários, né? Aquela multa, sanção e honorário, sanção por não pagar, por não depositar. No cumprimento normal tem. Na questão lá, nós temos os prazos, que o cumprimento normal são de 15 dias, contra a Fazenda Pública são 30, o de alimentos, se eu não me engano, se não me falha a memória, são 3, né? Aí não justificado, não pago, pode dar pena de prisão civil de 30 a 90 dias. Lembrando que a Constituição, ela previa prisão civil modalidades essa e a do infiel depositário. Porém, o infiel depositário, o STF diz que não coaduna com o ordenamento jurídico, então o único tipo de prisão civil que nós temos é a do devedor de alimentos. E pelo aí também incluído no CPC 2015, nós temos aí que o Ministério Público pode ser notificado para apuração de crime de abandono de incapaz, né, quando se tratar de filho menor, né. Então, nós vimos a questão do exequente, do executado, eu falei para vocês da questão do precatório, da questão do RPV, né. Nós falamos de forma sucinta sobre penhoras, tá? Então, nós trabalhamos na aula passada, depois desse rápido rememorar, sobre o cumprimento de sentença, que nada mais é do que a execução antigo, né, e a doutrina ainda usa esse termo, execução de sentença ou execução de título judicial. Na aula de hoje, então, nós iremos ver a outra modalidade de execução, que é a execução de título extrajudicial. Tá? Vai estar elencado lá no CPC a partir do artigo 770 e alguma coisa. Aqui, então, o código vai nos trazer todo um procedimento, tá? Até um arcabouço grande de artigos aí, como eu falei para vocês, 770 até o 900 e alguma coisa lá de cabeça, não vou lembrar, né? Não é um dos artigos que a gente costuma usar, eu pelo menos, com tanta frequência, então acabo não memorizando certinho os números, tá? Mas é até mais ou menos o 920 alguma coisa ali, que é quando começa os processos perante o tribunal que nós já vimos, né? Que daí entra recursos e os processos perante o tribunal lá são rescisória, reclamação, conflito de competência, entre outros, tá? Então aqui nós vamos ter o exequente e o executado também, tá? Podendo eles serem, tá, substituídos no processo, assim como no cumprimento de sentença, quando há o falecimento, né, então há o óbito ali, você precisa incluir o espólio, ou de repente um inventariante, se tiver um inventário, ou os herdeiros, tá? Então você pode incluir tanto na figura do exequente como do executado. Se houver uma cessão de direito, tá? O credor tem ali um valor a receber, né? Tem de repente um precatório, como nós falamos na aula passada, né? Ele cede esse valor, tá? Só utilizando aqui o precatório para a gente pegar um gancho da aula passada, mas eu tenho ali um crédito, um cheque a receber, eu cedo esse crédito para uma outra pessoa, essa outra pessoa ela vai entrar ali como, então,
detentora do direito de executar aquele cheque. Tá? Então, nós temos aí as possibilidades de exequente e executado. Tá? Podemos colocar aí também como executado o responsável tributário, né? O responsável por uma pessoa que é maior, menor de idade ou que é maior incapaz, né? Com questão de responsável civil. Então, nós vamos ter todas essas questões de exequente e executado, mais ou menos da mesma forma que no cumprimento de sentença. Vou ficar fazendo um comparativo, pessoal, porque o próprio código diz aí que você pode utilizar um e o outro no que couber, naquilo que não for conflitante. Tá? Então, nós temos aí o que eu falei para vocês do exequente e do executado. E eu falei para vocês que a gente se pauta em título extrajudicial. Tá? Então, é pautado em um documento que não decorre de uma decisão judicial. Então, o código vai nos trazer, tá? O código vai nos trazer ali quais são os documentos tidos como títulos extrajudiciais que podem ser executados. Então, nós vamos ter ali a CDA, que é a certidão de dívida ativa, quando você deve um tributo. Nós vamos ter os títulos de crédito, né, o cheque, a nota promissória, a duplicata, a debenture, né, que daí já é uma modalidade lá de valor mobiliário. Nós vamos ter aí um acordo extrajudicial firmado entre as partes. Então, nós vamos ter vários documentos, tá? Documentos ali onde o executado ele declara o débito, né, por mediante uma escritura pública ou um documento privado, né, faz um contrato de honorários. Então você pega a assinatura da pessoa que está te contratando, a sua e de duas testemunhas. Se a pessoa não te pagar, você pode executar esse contrato. Tá? O código nos traz ali a informação de que, se eu não quiser, o fato de poder executar não exclui a possibilidade de eu entrar com uma ação de conhecimento. Ele traz essa ressalva, porém, né, digo para vocês aí que se você tem a oportunidade de entrar com um procedimento de execução ou um procedimento de conhecimento, salvo o melhor juízo, é melhor, né, você entrar com um processo de execução. A não ser que o seu título não seja certo, líquido, exigível, e daí ele não vai ser um título passível de execução, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença. O título tem que possuir esses três requisitos, né, certeza, liquidez e exigibilidade. Ele não pode estar prescrito, por exemplo. O exemplo que eu dei para vocês do cheque lá, né? Se eu não me engano, o cheque prescreve em 6 meses, mais 30 dias se for da mesma praça, ou mais 60 se for de outra praça. Então, passado esse período aí, eu não vou poder executar, porém, o que ele perdeu a sua exigibilidade aí, ou a sua execuibilidade. Porém, eu ainda posso entrar com uma ação de conhecimento, porque eu não perdi ali a qualidade, né, da cobrança, apenas o que prescreveu foi o documento. Diferente, tá, de um exemplo que nós podemos dar aí de uma CDA, de uma certidão de dívida ativa, que quando ela prescreve, não prescreve só o documento,
mas prescreve de forma efetiva o direito do fisco de cobrar aquele tributo. Eu estou utilizando a CDA como um exemplo aí, até porque, suponho eu, fica mais fácil para vocês visualizarem, porque, salvo engano, vocês estão tendo prática tributária, e acredito eu que na prática tributária vocês já viram, né, questão de execução fiscal, embargos à execução fiscal. Então, é praticamente, né, apesar de ser diferente, porque a execução fiscal ela possui uma lei própria, né, a lei de execução fiscal, aqui a execução ela segue mais ou menos o mesmo rito. Tá? Então, minha execução ela vai ter que ter lá os requisitos da minha petição inicial, né? A indicação do juízo competente, a indicação das partes, exequente e executado, né? Ação de execução de título extrajudicial ou ação de execução de cheque, ação de execução de qualquer coisa. Os meus fatos, então, explicar ali o que aconteceu e principalmente trazendo a existência desse documento que é executável. Nos fundamentos, demonstrar que o título preenche todos os requisitos da lei. No pedido, a intimação do executado para que pague ou que tenha bens penhorados, ou que nomeie bens a penhora, ou que queira apresente embargos, né? A fixação de honorários de sucumbência. Eu vou apresentar o valor da causa, que é o valor do meu título executivo, aí posso já apresentar ele atualizado até aquela data, que eu vou entrar com a inicial, se tiver vencido, já tiver vencido, juros, correção monetária, tá? E eu vou juntar os documentos ali, então, documento pessoal, procuração e o título, né? A minha prova principal, a minha prova, inclusive, pré-constituída, né? Nem vou precisar produzir provas aqui. É um processo de execução, em tese, ele é um processo bem mais simples, bem mais rápido. Isso que eu falei para vocês que, na minha visão, não vale a pena a parte entrar com uma ação de conhecimento, tá? Então, ela vai entrar com esse processo de execução. O juiz vai despachar a inicial. Com o despacho da inicial, ele vai fixar honorários de 10% a serem pagos pelo executado. Vai determinar a citação do executado para que pague em 3 dias. Se, porventura, o executado pagar o valor integral, nesse prazo de 3 dias, o valor dos honorários será reduzido a 50%, a metade. O juiz fixou em 10%, ele é reduzido para 5%. Tá? Se, porventura, a parte apresentar embargos à execução, sendo improcedente os embargos, o juiz pode majorar esses honorários aí até 20%. Isso está lá no CPC. Então, eu tenho prazo de 3 dias. Ô, professor, e se nesses 3 dias a parte não pagar? Se ela não pagar, o exequente indicou bens a penhora, né, vai ser feita a penhora. Então, vai ser feita ali, né, de pedir para que fosse feito penhora Sisbajude, Renajude, né, Sisbajude é no sistema bancário, Renajude é no Renavan, então é pesquisa Detran. Então, vai ser penhorado esses bens para garantir para a satisfação da execução. Então, vejam vocês que na execução eu não discuto direito ou não, porque o meu direito já está pré-constituído. Tá? Se o devedor não for encontrado, tá? Passado esses 3 dias, o oficial de justiça vai certificar um arresto e vai passar mais 2 vezes em dias
alternados para tentar fazer a citação por hora certa. Sendo infrutífero, cabe aí, então, ao exequente pedir a citação por edital. Experiência ali do município de Maringá, tá? Os juízes, antes de determinar uma citação por edital, intima-se o exequente para que o exequente informe novo endereço, informe que tentou fazer consulta, tentou fazer pesquisa, Receita Federal, cartório, COPEL, ou requerer essas diligências para que a vara realize essas diligências para buscar o endereço. Tá? Localizado o endereço novo, então, aí vai se tentar citar nesse novo endereço. Sendo o mesmo endereço, que é o que pode acontecer, né? Às vezes não mudou essas informações, então, aí sim o juiz vai acabar definindo a citação por edital. Aí, então, a execução já vai estar garantida, né? Então, o credor vai poder pedir, de repente, a conversão desses valores, ou a avaliação desses veículos que, de repente, foram localizados, né? Se é que foram localizados veículos, se é que foram localizados contas bancárias. Tá? Aí, nós vamos ter que analisar também se os bens que foram localizados são bens passíveis de penhora. Tá? A lei vai nos trazer ali, aqui, essa questão da penhora dos bens passíveis ou não, se aplicam tanto à execução extrajudicial quanto no cumprimento de sentença. Então, vamos lá. A Lei 8.009 diz que o bem de família é impenhorável. Então, o local onde a família reside não pode ser penhorado, exceto se tratar de dívida alimentar ou de dívida do próprio imóvel, tá? Tributo, IPTU. Então, se você tiver ali com o IPTU atrasado, que entrar com uma execução fiscal, imóvel onde a pessoa vive, é bem de família. Não, no IPTU, bem de família, a impenhorabilidade é afastada. Tá? Nós vamos ter outras situações onde nós temos a impenhorabilidade. Tá? Poupança até 40 salários mínimos é impenhorável. Também o código traz lá a exceção de que, se for por débito alimentar, essa poupança poderá ser penhorada. Né? Ele traz lá maquinários, que a pessoa utiliza exclusivamente e é imprescindível para o trabalho. O código também vai nos trazer vários, tá, modalidades ali de bens que não podem ser penhorados. Os bens que guarnecem a residência. Tá? Então, se ali tem um fogão, tá, eu já vi isso, inclusive, em decisões judiciais. Tá? Se tem um fogão, o juiz não vai penhorar aquele fogão. Mas, de repente, a casa tem 3 fogões. Dá para penhorar um ou 2 fogões. Tem 3 geladeiras. Ou tem 2 geladeiras, só que uma geladeira é aquela geladeira top, cara. Tem várias televisões, né? Tem as televisão grande de 70 polegadas. Então, esses bens que guarnecem a residência, que podem ter mais de um, tá? Ou que são de valores altos, tá? Aí eles podem ser penhorados. Também não se pode penhorar em questão de vestimenta. Tá? Salvo engano, o benefício previdenciário também a lei diz ali que é impenhorável, mas aí nós vamos ter algumas ressalvas na Lei 8.213, que é a lei de planos e benefícios previdenciários. Da mesma forma, ali a lei vai nos trazer, mais para frente, a ordem de preferência para se penhorar. Nós olharmos ali, tá?
na minha concepção, a penhora ali vai ser por liquidez. O que é liquidez? Quão fácil é transformar aquilo que foi penhorado em dinheiro? Então, vejo que o primeiro ali é conta bancária, né? Depois, se eu não me engano, tem lá questões de ações, né? Questões de renda fixa, depois vai indo para veículo, casa. Então, ele tem uma ordem de preferência ali. Se não for existindo, vai indo para os próximos, tá? Mas aí, na minha concepção, na minha análise, essa ordem nada mais é do que essa questão da liquidez, né? Do quão mais fácil for transformar em moeda, mais preferível é que seja feita a penhora, até porque o credor provavelmente vai querer a satisfação em dinheiro. Ou, né, às vezes pode se penhorar um bem e o credor pode adjudicar aquele bem. Então, eu tenho um débito de 40 mil, foi penhorado um carro de 40 mil, um exemplo, eu posso adjudicar, posso ficar com o carro e o processo acaba. Né? Ou o carro pode ir a leilão, pode ser vendido por mais ou por menos. Se for vendido por menos, a execução continua pelo valor que falta. Se foi conseguido um valor maior, o valor que excede é devolvido, então, ao executado. Tá? Então, nós vamos ter aí o procedimento, né? Aí, ocorrendo ou não penhora, ocorrendo ou não pagamento, tá? O executado pode apresentar embargos à execução. Tá? Porque nós vamos ter duas situações diferentes. Quando o embargante for pessoa da administração pública e quando for pessoa, entre aspas, comum. Tá lá 910, 914. Tá? Qual que é a principal diferença, tá? Pelo que eu li dos artigos do Código de Processo Civil? Quando o executado for à fazenda pública, os embargos serão nos próprios autos. Quando o executado, o embargante for pessoa física ou jurídica, não a administração pública, os embargos então serão em autos apartados apensos à execução do título extrajudicial. Então, a parte vai juntar a petição ali, vai juntar documentos, vai juntar cópia do título, vai juntar cópia da peça, cópia de documentos de peças essenciais. E se estiver discutindo, por exemplo, o valor, vai juntar ali sua planilha de cálculo. Tá? Aí, esse processo, o exequente vai ser intimado para impugnar, depois as partes vão ser intimadas para a produção de provas, se houver, aí vai vir uma sentença de procedência ou improcedência, vai caber a apelação. Então, o procedimento de embargos, tá? Ele é um processo de conhecimento. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque a gente pode ser condenado em pagar honorários duas vezes, na execução e nos embargos. Até por isso que depois lá, como já falei para vocês, os honorários podem virar 20%. Né? E se a pessoa está sendo executada e os embargos forem improcedentes, 10% em um, 10% em outro, vai acabar dando 20%. Então, acaba sendo uma situação um tanto quanto delicada, um tanto quanto complicada, né? A questão de você apresentar um embargo à execução. Porém, né, se houver aí uma matéria que é tida como matéria de ordem pública, uma ilegitimidade, uma nulidade grosseira do tributo, uma prescrição, é possível a questão da exceção ou da objeção de pré-executividade. Eu coloquei exceção ou objeção, que é a doutrina que utiliza a exceção, a doutrina que usa objeção. Então, havendo essas matérias de ordem pública,
que não precisam, não demandam dilação probatória, eu posso entrar com exceção de pré-executividade, que aqui também, tá, nós vamos ter a possibilidade de ser fixado honorários. Tá? Então, aí como quase tudo na vida, né, no juízo comum vai ter honorários, no juizado especial não vai ter honorários. Então, fica essa diferença também do juizado especial. Tá? Ah, professor, mas aí o embargo foi julgado parcialmente procedente ou foi julgado procedente para afastar juro, correção monetária. A execução continua. A execução ela só é extinta se de repente for reconhecido algum vício ali de ilegitimidade ou de alguma nulidade do que está sendo cobrado, tá? De repente houve uma coação, tá? Houve um novo acordo formado, esse acordo, vamos colocar ali, formou um acordo, esse acordo não foi cumprido, aí foi feito um outro acordo, esse acordo ainda está em vigência e a parte executou, não respeitou o acordo. Então, nós vamos ter algumas hipóteses, algumas situações aí, tá? Que permite o embargo à execução. Se eu for citado e não pagar e não tiver bens, a penhora, tá? A parte, aliás, a parte pode requerer a inclusão do nome do executado devedor nos cadastros de proteção ao crédito, que daí vai perdurar enquanto não houver ali uma garantia da execução. Então, havendo uma penhora, havendo um depósito, tem que ser levantado ou foi feito um parcelamento, né, um acordo entre as partes ali de se pagar parcelado. Se estiver sendo cumprido, tem que ser levantado esse questão que hoje é chamado, né, de Serasa Jude, que é a inclusão aí do nome do devedor, do executado, na questão do cadastro de inadimplentes. O prazo para embargos é de 15 dias, tá? E dentro desse prazo, se o executado fizer ali um depósito de 30% e fazer uma proposta de depositar o restante em 6 parcelas mensais sucessivas, tá? Ele abre mão do direito de apresentar embargos, porém ali então vai ser suspenso questões de juro, correção, entre outras sanções pelo não pagamento. Ah, professor, mas eu fiz a proposta, demorou 4 meses para o autor ser intimado. Não tem problema. A partir do momento que eu fiz a proposta, eu já tenho que comprovar o depósito dos 30% e o restante eu vou comprovando mês a mês até o autor ser intimado. Se eu não pagar uma das parcelas, tá, já a lei já nos diz ali que vence todas as demais. Tá? Eu estou colocando para vocês aqui, né, várias hipóteses, tá, de que o título seja de obrigação de pagar, né, uma CDA, que é de tributo, um cheque, uma duplicata, um contrato de honorários. Tá? Porém, nós podemos ter aí também uma execução, né, de obrigação de fazer, que não? Vamos pegar um exemplo aqui: o município firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para fazer adequações em escolas, para adequação de acessibilidade nas escolas. Tipo, o Estado foi lá e fez esse termo de ajustamento de conduta. Então, falou ali que no prazo de
36 meses ia fazer isso aí. Não o fez. Ele pode, talvez, ali, se o Ministério Público concordar, fazer um aditivo desse TAC, pedir mais prazo. Se o Ministério Público não concordar, o Ministério Público pode entrar com uma ação de execução de título extrajudicial, executando esse TAC, pedindo que o município seja condenado à obrigação de fazer, de adequar a acessibilidade, aí sobre pena de multa, né, aplicação de extraente, ou sobre pena de busca e apreensão, de prisão, talvez por crime de descumprimento, é mais ou menos a mesma situação do cumprimento de sentença. Nesse documento também, nesse TAC, pode ter ali uma cláusula penal, né, uma multa ali de R$ 1.000 por dia de descumprimento. Então, nesse exemplo, aí, o Ministério Público poderia entrar com 2 execuções, uma da obrigação de fazer e uma da quantia certa. Poderia também acumular as duas em uma só? Poderia, desde que seja o mesmo devedor e a vara seja competente para as 2 ações. Então, eu tenho lá 5, 6 cheques de uma mesma pessoa. Posso acumular tudo numa ação só ou posso entrar com várias. Aí tudo depende, né? Você tem que fazer a análise ali para ver qual procedimento que vai ter talvez um valor menor de custas, o que vai ter uma despesa menor, né? O que às vezes a parte vai acabar fazendo, vai acabar propondo. Então, né, tem que se verificar, tem que pesar os interesses aí para ver o que vale a pena. Se entra com várias ações de valores pequenos ou uma ação de valor grande. Tá? Aí fica a cargo também um pouco do cliente, né? Quando chega para ele e fala assim, ó, nós podemos executar uma só ou várias. O que você quer fazer? Você quer pagar mais custo, menos custos? São várias ações picadas. Às vezes, as várias ações picadas, você vai acabar pagando mais custos ali, né? Custos iniciais de ajuizamento da ação, do que se você entrasse com uma só. Então, às vezes, vale a pena entrar com uma só. Nesse caso, nesse exemplo hipotético que eu coloquei para vocês aí. Mesma forma do Ministério Público lá, sendo que o Ministério Público vai pagar ao final ser vencido e tudo mais. Nesse exemplo do TAC, tá? Se porventura ali, no meio do processo, o município cumprir, né, o Ministério Público pode pedir ali, então, a extinção do processo, aí ele pode fazer várias situações. Da mesma forma, né, se for feito um acordo, um parcelamento, né, aquela questão dos 30% mais 6 meses, sendo tudo quitado no curso do processo, né, vai ser tudo depositado no processo, a parte vai pedir o levantamento e vai pedir aí a extinção do processo. Só uma ressalva, tá? Acho que não acabei não falando para vocês na semana passada, da questão lá de que quando você vai pagar uma RPV, um precatório, hoje se está retendo a imposto de renda e tem uma decisão recente do STF, entendeu que esse imposto de renda é devido ao município e não à União. Então, teria que ficar retido no cofre do município e não ser remetido para a União. Só essa ressalva que eu queria fazer, que realmente eu não lembrava se eu havia falado para vocês sobre esse ponto do imposto de renda ou não. Mas se caiu, parênteses. Aí você vai ter o prazo, né, vai ser penhorar num veículo, um imóvel, vai ser nomeado alguém para fazer uma avaliação, pode ser um oficial de justiça, pode ser um avaliador judicial, pode ser uma terceira pessoa. Tendo esse bem avaliado, ele pode ir para leilão, né, as partes podem primeiro impugnar ali o valor, né,
da avaliação, dizendo que está muito alto, que está muito baixo, apresentando documentação, né? Indo para leilão, havendo a arrematação, vai ter o prazo ali de embargos à arrematação, né? Se houve algum fato, algum detalhe ali de ilegalidade, de irregularidade no procedimento, a parte pode também adentrar aí com uma ação, né, uma ação ordinária de nulidade, de anulação da arrematação, de anulação do leilão. Tá? Nós temos que lembrar também da questão da fraude à execução, né? Uma vez ajuizada a execução, pode ser configurado fraude à execução, a dilapidação do patrimônio ou a onerosidade excessiva colocada sobre o patrimônio, né, que a pessoa está tentando se desfazer para não pagar. Isso aí, principalmente se foi entrado com a ação de execução, foi feita a averbação, né, que tem um procedimento de averbação previsto no código, ali, se emitir uma documentação e poder ser averbado, ou pedir para que o próprio Poder Judiciário averbe no cartório após a penhora. Se houver ali uma tentativa de dilapidação ou de onerosidade extrema do patrimônio, é configurado fraude à execução. Né? Nós temos aí também um outro detalhe aí, tá? Que o executado ele pode ser condenado por sanção aí de ato atentatório à dignidade da justiça. A minha ressalva novamente que eu não sei qual é a dignidade que a justiça tem, mas esse é o nome que a legislação nos traz, né? Por ações do executado, né, quando ele tenta de forma justificada retardar a penhora ou outros procedimentos que a lei processual nos traz, tá? Que aí ele vai ser condenado a pagar essa multa aí. Que se ele não pagar, inclusive é gerado um documento que pode ser executado pelo Estado. Vai ter a questão da adjudicação, que eu já falei para vocês, né? A questão da apelação. Lembrando que a apelação não tem efeito suspensivo se o embargo for julgado improcedente, está lá no 1009. Nas decisões aí do processo de execução, lá no parágrafo único do 1015 do CPC, vai caber agravo do instrumento, né? Ou a parte pode pedir efeito suspensivo nos embargos, né? Se for deferido ou indeferido, pode ser feito um recurso de agravo, né? Para a questão lá de tutela de urgência, né? O efeito suspensivo vai ser uma tutela de urgência. Então, aí se aplica toda a mesma regra, a mesma sistemática de procedimentos recursais que nós já vimos nas aulas anteriores desse bimestre. Então, aí o tópico, tá, pessoal? O conteúdo de execução de título extrajudicial é esse. Ele vai ter a sua diferença aí principal do cumprimento de sentença. A documentação, né, a competência lá que a gente pode colocar a questão do domicílio do réu, se houver mais de um domicílio, pode ser em qualquer um deles, se houver mais de um réu no domicílio de qualquer um deles, né? Então, nós vamos ter aí essa diferença, que no cumprimento de sentença é aquela questão da onde foi proferida a decisão. Nós vamos ter a diferença também que a impugnação ao cumprimento de sentença é nos próprios autos. Aqui os embargos vão ser em autos apartados, a não ser que sejam embargos da Fazenda Pública. Qualquer decisão do cumprimento de sentença, né, a partir da impugnação, que não extingua a execução, cabe agravo. Na execução também, ou aqui só, né, havendo lá a questão do
embargos, qualquer decisão do embargos vai caber apelação. Na execução do cumprimento de sentença, a apelação é só quando extingue a execução. Então, extinguiu a execução pelo pagamento, extinguiu a execução por prescrição, alguma modalidade seja extinta a execução. Aí esse procedimento de penhora, arresto, leilão, vale praticamente o mesmo para os dois. Essa questão dos 30% mais 6 parcelas, por vedação do próprio dispositivo legal, ele não é aplicável ao cumprimento de sentença. Bom, então, pessoal, aqui fecha o nosso conteúdo desse segundo bimestre. Tá? Semana que vem, então, é nossa revisão. Eu peço para vocês que tragam as dúvidas de vocês, porque vai ser o momento para isso, né? Vai ser o nosso último encontro para tirar as dúvidas de vocês do conteúdo do bimestre, focando na nossa prova, mas também focando em quem for fazer a segunda fase da OAB Civil, né? Às vezes a gente pode ajudar em alguma coisa, tirando uma dúvida aqui, outra ali, em uma revisão, beleza? Nós temos aí também, né, as atividades, né, que eu peço para que façam aí, né, que vocês já tiveram a multi, que também compreende parte da nota, né, para que daí todos passem de ano, não precisem ficar de exame. Tá? Aqueles que forem ter banca de TCC, né, aqueles que são do 10º semestre, do dia 22 ao 24, como a colega falou, uma boa banca todos. Tá? Fiquem tranquilos que não é nem um bicho de 7 cabeças. Tá? Então, lembrando aí, né? O nosso bimestre, nossa revisão e nossa prova é da parte de recursos até essa parte de cumprimento de sentença de execução. Nós temos 3 atividades, uma peça de agravo, uma peça de apelação e agora uma peça de cumprimento de sentença que eu coloquei hoje. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento a fazer na aula de hoje? Bom, acho que não, então, tranquilo. Então, desejo a todos uma boa noite, um bom final de semana e a gente se vê aí na nossa próxima aula. Até lá. Obrigado, professor. Boa final de semana aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Vocês professor. Para vocês também. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Tchau.